Uma gigante do setor elétrico que teve o seu controle repassado da União para a iniciativa privada. Um processo de privatização que foi simbólico de um governo que tinha uma bandeira liberal na economia. Um processo que um novo governo agora tenta modificar. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 9 de maio de 2023. Dia em que o deputado federal Mendonça Filho apresentou um requerimento para convocar o advogado-geral da União, Jorge Messias, a ir até o Congresso responder perguntas sobre uma ação da AGU que pede para o Supremo rever alguns pontos da privatização da Eletrobras, a maior empresa do setor elétrico brasileiro. O parlamentar pernambucano do União Brasil chamou esse questionamento do governo de sanha intervencionista. A Advocacia Geral da União protocolou essa ação no Supremo na sexta-feira. O ministro Cássio Nunes Marques foi nomeado relator para analisar o pedido. É uma ação direta de inconstitucionalidade que tenta derrubar um trecho da lei que regeu a capitalização da Eletrobras, ou seja, a venda da empresa para a iniciativa privada. Esse trecho, que também foi incorporado ao Estatuto da Empresa, diz que um acionista poderá ter no máximo 10% dos votos, mesmo se tiver uma participação acionária maior que isso. Hoje a União tem 43% das ações. Uma mudança nesse trecho permitiria ao governo retomar parte do controle da companhia, ampliar sua presença no conselho de administração da empresa, por exemplo. A AGU diz que essa regra reduz os direitos políticos da União drasticamente e que isso é, abre aspas, injustificável do ponto de vista jurídico constitucional, fecha aspas. A ação da AGU diz que não tem a intenção de reverter totalmente a privatização da Eletrobras, um processo que foi realizado durante o governo de Jair Bolsonaro e concluído em junho de 2022. Membros da gestão Lula também foram a público dizer isso, que a reestatização da empresa não está na mesa agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já falou algumas vezes que não concorda com a privatização e que gostaria de reverter esse processo. Ele já disse que gostaria que a União voltasse a ser dona da empresa. O Lula já descreveu os termos da desestatização da Eletrobras como leoninos ou lesa-pátria. Você ouve o presidente no início de abril criticando esse ponto que é alvo da ação no Supremo. A Eletrobras, o governo tem 40% das ações. E o governo só pode participar na direção como se tivesse 10%. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações para o governo valem 3 vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito quase que uma bandeiragem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Ele também fala aí de uma outra trava na lei da privatização, que é esse dispositivo que prevê que se o governo quiser recomprar ações da Eletrobras, ele vai ter que pagar mais. Isso faz parte de um mecanismo comum em empresas que têm o capital negociado em bolsa, um mecanismo chamado pílula de veneno. A ação na AGU não questiona esse ponto. Existem diferentes formas possíveis de desestatizar uma empresa. A escolhida no caso da Eletrobras, que já negociava ações na Bolsa de Valores, foi a capitalização. Isso quer dizer que a Eletrobras emitiu novas ações e colocou elas à venda na Bolsa. Com isso, a participação do governo, que era de mais ou menos 60%, foi diluída. Caiu para menos da metade, esses 43% que a gente falou. E com isso o governo deixou de ser o acionista majoritário e deixou de controlar a empresa. O que impede o governo de ir lá na Bolsa de Valores e comprar de volta as ações da Eletrobras para voltar a ser controlador é a pílula de veneno. Ela impõe um ágio para quem quiser fazer isso, ou seja, um valor a mais sobre o custo de cada ação. Esse custo pode chegar a 3 vezes se a intenção for comprar mais da metade do capital da Eletrobras. É um mecanismo normalmente usado para manter o controle da empresa pulverizado, ou seja, nas mãos de vários acionistas. No caso de uma ex-estatal, funciona também para evitar que a empresa seja reestatizada depois do processo de privatização. Essas regras contestadas pela AGU e pelo Lula valem para qualquer acionista, não só para o governo.
O limite para o poder de voto em 10%, independentemente da participação acionária, também tem como objetivo evitar que um grupo imponha sua vontade nas assembleias gerais da empresa. Isso tudo foi discutido no Congresso, quando os parlamentares aprovaram a venda da Eletrobras. A operação também foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União antes das ações irem à venda em 2022. Essas regras partem do pressuposto de que, com a privatização, a Eletrobras virou uma empresa sem controlador definido. A economista Helena Landau publicou um texto no site J nesta terça-feira em que ela critica a ação da AGU. Ela diz que, durante as discussões sobre a privatização, essas limitações foram recebidas como proteções contra a atuação de grupos estrangeiros que poderiam querer tomar o controle de um setor estratégico para o país. Ela acha que as investidas do governo são uma forma de agradar a sua base de apoio. Analistas do mercado financeiro e jurídicos ouvidos pela imprensa veem pouca chance da ação da AGU prosperar. Eles dizem que a lei está bem amarrada e os argumentos para derrubá-la são fracos, mas que as investidas geram insegurança jurídica e podem atrapalhar novos investimentos privados no setor elétrico. O fato do relator do caso no Supremo ser o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, reforça essa ideia de que a medida do governo não deve ir para frente. Ele já relata outras ações contra a privatização da Eletrobras e não acatou nenhum pedido de liminar no âmbito delas, ou seja, deixou a coisa rolar. Os presidentes da Câmara e do Senado criticaram a ação do governo, dizendo que todo o processo foi debatido e aprovado pelo Congresso. A Eletrobras divulgou uma nota dizendo que a AGU, abre aspas, contraria as premissas legais e econômicas que embasaram as decisões de investimento do mercado, fecha aspas. As ações da empresa na Bolsa de Valores acumularam queda de cerca de 20% desde que Lula assumiu a presidência. A desestatização da Eletrobras movimentou mais de 33 bilhões de reais e foi a maior privatização brasileira desde a Telebrás, a empresa de telecomunicações que foi repassada ao setor privado em 1998. O processo todo da Eletrobras teve início em fevereiro de 2021, com a publicação de uma medida provisória por Bolsonaro. Dentre as muitas regras do processo está a manutenção pelo governo da Golden Share, ou ação dourada. É um direito a veto em algumas decisões estratégicas. A União também tem esse direito na Embraer, por exemplo. Durante a tramitação no Congresso do texto da privatização, os parlamentares incluíram jabutis, que é o apelido para medidas estranhas ao tema central da proposta. O principal deles foi a obrigação do governo de contratar quantidades fixas de energia de usinas termoelétricas movidas a gás natural, que é uma fonte cara e poluente. As suspeitas são de que esses jabutis atenderam a demandas do lobby do setor privado de gás. Isso foi amplamente criticado até por quem defende a privatização. No texto publicado nessa terça, a Helena Landau, por exemplo, diz que o governo deveria tentar modificar esse ponto. Tem uma ação no Supremo, ajuizada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, contra essa obrigação a contratar termoelétricas. O debate sobre a União ter ou não controle de uma empresa como a Eletrobras vai além das regras pontuais que o governo quer mudar. É uma discussão mais profunda sobre o papel que o Estado deve ter. O governo Bolsonaro e o de Michel Temer, antes dele, tentaram pôr em curso uma agenda liberalizante para reduzir o tamanho do Estado e sua interferência na economia. Lula sempre teve o discurso contrário e, desde que assumiu a presidência, tem avançado contra algumas das mudanças que tornaram o Brasil mais liberal na economia. Ele é um grande crítico da autonomia do Banco Central e deve selar o fim do teto de gastos. O governo também tirou várias estatais do Programa Nacional de Desestatização. Outra investida nessa direção foi uma tentativa de mudar as regras do Marco do Saneamento, que foi aprovado pelo Congresso em 2020. A intenção do Lula ali era beneficiar empresas estatais, mas essa tentativa está sendo barrada pelos parlamentares. Os decretos assinados pelo Lula fazendo as mudanças foram derrubados numa votação na Câmara agora no início de maio, no que foi uma das primeiras derrotas do atual governo no Congresso e revelou dificuldades na articulação política. O texto sobre o Marco do Saneamento ainda vai ser analisado pelo Senado. Para além da fragilidade da base de apoio, o Congresso em si tem hoje um perfil conservador e mais alinhado a interesses econômicos liberais, que bate de frente com as visões de um governo de esquerda.
Se no Supremo as chances de reverter uma grande privatização são pequenas, no Legislativo qualquer movimentação nessa direção também não parece provável. Outro sinal disso veio nessa terça-feira do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Num evento em Nova York para empresários, ele disse que a meta da atual legislatura é evitar o que ele chamou de retrocessos na agenda econômica liberalizante de governos anteriores. O Brasil quer criar uma regulamentação avançada sobre mercados de carbono. Existem projetos no Congresso para fazer isso e o governo Lula já sinalizou que também vai propor um texto. O Marcelo Rubissec escreveu sobre isso na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima e a gestão pública entre seus temas de cobertura. Ele explica para a gente como são esses mercados hoje e quais os formatos em pauta. Para falar de mercado de carbono, a gente precisa voltar lá para o ano de 1997, quando foi assinado o Protocolo de Quioto, em que países ricos se comprometeram a reduzir suas emissões. Esse acordo criou aquilo que a gente conhece como crédito de carbono, que nada mais é do que uma cota que te dá o direito de emitir gases de efeito estufa. E essa cota tem um preço e pode ser negociada. Então, os créditos de carbono acabaram sendo uma aposta num mecanismo de mercado para combater a crise do clima. Num primeiro momento, um crédito de carbono poderia ser criado naquilo que se chamava de mecanismo de desenvolvimento limpo. Funcionava assim: os países desenvolvidos bancavam projetos para redução de emissões em países emergentes ou em desenvolvimento, e esses projetos geravam créditos de carbono. Por uma série de motivos, esse sistema minguou na virada da década de 2000 para 2010, e o mercado de carbono começou a ser ocupado por dois novos esquemas. Um é o mercado voluntário, em que empresas, governos, pessoas mesmo também, bancam projetos com impacto ambiental positivo que geram créditos de carbono. Mas tem muitas críticas aí, tá? Especialmente sobre como funciona o processo de certificação e qual a qualidade de verdade dos projetos que geram esses créditos. E o outro esquema é o mercado regulado, que quer dizer que o governo traz regras para o funcionamento de um mercado de carbono. E isso geralmente significa colocar um teto de emissões, e aí as empresas podem emitir até esse teto, e o que sobrar, por assim dizer, pode ser negociado para quem precisa ultrapassar esse limite. É esse o esquema que tem sido mais discutido no governo brasileiro em 2023. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem um mercado regulado e só um voluntário mesmo. O texto do Marcelo você pode ler no nexojornal.com.br/Ponto Se Deus quiser, um dia eu viro semente, e quando a chuva molhar o jardim, eu fico contente. E na primavera vou brotar na terra e tomar banho de sol. Morreu na segunda-feira a cantora e compositora Rita Lee, aos 75 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e meses depois chegou a anunciar a superação da doença. Você ouve agora a música Baila Comigo, do álbum Rita Lee, lançado em 1980. Banho de sol, baila comigo, como se baila na tribo. O Marcelo Montanini está escrevendo sobre o legado da cantora. Marcelo, conta pra gente como ela despontou na música. Rita Lee teve algumas bandas na adolescência, mas despontou na música quando conheceu Arnaldo Batista e montou a banda Os Mutantes. O grupo fez parte do movimento tropicalismo, unindo psicodelia a ritmos locais, e deixou uma marca significativa na história da música nacional e internacional. Rita Lee ficou nos Mutantes de 1966 a 1972. Ela e Arnaldo foram casados e o fim do relacionamento também culminou na saída dela da banda. Mas foi durante esse período que ela virou um ícone e ficou conhecida como a rainha do rock. Ela achava esse título cafona, disse que preferia ser conhecida como a padroeira da liberdade. Rita Lee passou ainda pela banda Tutti Frutti entre 1973 e 1978 e depois se lançou na carreira solo até se aposentar dos palcos em 2012. Em 2001, ela ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa, com 3001. Ela ainda teria mais 5 indicações ao prêmio e recebeu em 2022 o prêmio Excelência Musical pelo conjunto da obra. Durante a carreira, ela gravou 30 álbuns de estúdio.
Para além da música, Rita Lee fez participações em 12 novelas, entre elas Top Model, Vamp e Celebridades, e também teve uma carreira como escritora. Publicou 10 obras infantis em defesa da causa ambiental e autobiografias. O livro Uma Autobiografia foi lançado em 2016, e uma segunda obra autobiográfica chamada Outra Biografia está prevista para ser lançada em 22 de maio. Da tentativa do governo Lula de retomar parte do controle da Eletrobras, passando pelas propostas de regulação de mercados de carbono e terminando com a despedida a Rita Lee, durma com essa. Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Marcelo Rubissec e Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec e Marcelo Montanini e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!